Imagine se Marilyn Monroe não tivesse morrido tão cedo. O que ela teria nos trazido? Assim como ela, há muitas joias de Hollywood que morreram cedo demais, antes mesmo de suas carreiras completas começarem. Vamos prestar homenagem a todas essas estrelas de Hollywood que morreram enquanto se tornavam lendas. Sal Mineo morreu aos 37 anos. Sal Mineo ganhou fama como o adolescente sensível e problemático Plato, em Juventude Transviada, 1955, recebendo uma indicação ao Oscar com apenas 17 anos. Conhecido por interpretar personagens emocionalmente complexos, ele recebeu uma segunda indicação ao Oscar por Exodus, 1960, afirmando seu status como um dos jovens atores mais talentosos da época. Embora tenha trabalhado constantemente durante a década de 1960, tanto no cinema quanto no teatro, Mineo enfrentou desafios à medida que envelhecia e deixava os papéis de adolescente. Ele também lutou contra o estereótipo e a relutância da indústria em aceitar sua sexualidade na época. No entanto, ele recebeu elogios por suas performances no teatro e havia recentemente retornado à direção quando a tragédia ocorreu. Em 12 de fevereiro de 1976, aos 37 anos, Mineo foi morto a facadas fora de seu apartamento em Los Angeles. Um homem foi posteriormente condenado pelo crime, embora roubo, e não fama, tenha sido citado como motivo. A morte de Mineo foi um lembrete sombrio de como a perda pode ser súbita e sem sentido. Embora não seja tão amplamente lembrado hoje como alguns de seus contemporâneos, suas primeiras atuações continuam poderosas, e seu legado como pioneiro na interpretação de papéis com códigos queer só cresceu com o tempo. Lupe Vélez morreu aos 36 anos. Lupe Vélez, conhecida como The Mexican Spitfire, foi uma das primeiras atrizes latinas de sucesso em Hollywood. Estreando no filme mudo The Gaucho, 1927, ao lado de Douglas Fairbanks, Vélez criou um nicho para si mesma com sua persona cômica e ardente. Ela estrelou dezenas de filmes, mais notavelmente a série The Mexican Spitfire, onde sua energia vibrante a tornou uma favorita entre o público. Além de sua imagem na tela, Vélez era ousada, franca e não tinha medo de desafiar os estereótipos da indústria. Seus relacionamentos com atores como Gary Cooper e Johnny Weissmuller eram manchetes, e sua personalidade forte atraía tanto admiração quanto criava inimigos em uma época em que se esperava que as atrizes fossem recatadas. Em 1944, aos 36 anos, Vélez foi encontrada morta em sua casa em Beverly Hills. Embora a causa oficial tenha sido considerada uma overdose de pílulas para dormir, sua morte tornou-se alvo de rumores selvagens e relatos ficcionalizados que ofuscaram sua carreira. Os elementos mais dramáticos foram posteriormente desmentidos, mas o misticismo persistiu. A história de Vélez é frequentemente contada como uma tragédia de tabloide, mas por trás disso havia um talento pioneiro que lutou por reconhecimento em um sistema que raramente o oferecia. Sua morte silenciou uma voz vibrante na história inicial de Hollywood. Barbara Payton morreu aos 39 anos. A ascensão e queda de Barbara Payton tornou-se uma das histórias mais cautelosas de Hollywood. Ela começou sua carreira como modelo antes de fazer a transição para o cinema, ganhando aclamação em Kiss Tomorrow Goodbye, 1950, ao lado de James Cagney. Sua presença na tela era inegável, confiante, sedutora e cheia de promessas. Ela seguiu com papéis em Trapped e Only the Valiant, e por um tempo parecia destinada a um estrelato duradouro. Mas por trás de sua aparência dourada, havia uma vida pessoal conturbada que Hollywood não podia ignorar. O caso público de Payton com o ator Franchot Tone, enquanto estava noiva de Tom Neal, tornou-se um escândalo que chamou a atenção das manchetes depois que Neal agrediu Tone. Sua carreira rapidamente sofreu. Os estúdios recuaram e os papéis diminuíram. Em meados da década de 1950, ela estava trabalhando em filmes de baixo orçamento e acabou se envolvendo na prostituição e no alcoolismo. Barbara Payton morreu em 1967 de insuficiência hepática e cardíaca, causada por anos de abuso de substâncias. Ela tinha apenas 39 anos. Uma vez uma atriz principal promissora, seus anos finais foram passados na pobreza. Sua autobiografia, Eu Não Tenho Vergonha, revelou uma mulher que lamentava profundamente o caminho que havia tomado. Sua história permanece como um exemplo assombroso de como a fama em Hollywood pode queimar rapidamente e consumir tudo em seu caminho. Marilyn Monroe morreu aos 36 anos. Poucas estrelas na história de Hollywood incorporaram tanto glamour quanto tragédia, como Marilyn Monroe. Nascida Norma Jean Mortenson, ela ascendeu de uma infância conturbada em lares adotivos para se tornar o símbolo sexual definitivo dos anos 50. Com seu cabelo loiro platinado, voz suave e charme vulnerável, Monroe cativou o público em filmes como Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor. Este último lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Apesar de sua persona cômica, Monroe ansiava por ser levada a sério como atriz. Ela estudou na ACT
e entregou uma performance mais dramática em Buzz Stop, que os críticos elogiaram. Sua fama, no entanto, muitas vezes ofuscava seu talento, pois ela se tornou alvo de intensa atenção da mídia, casamentos de alto perfil, incluindo Joe DiMaggio e Arthur Miller, e persistentes rumores de casos com homens poderosos. Nos bastidores, Monroe lutava contra depressão, ansiedade e insônia, para as quais frequentemente lhe eram prescritos medicamentos. Seus últimos anos foram marcados por comportamento errático no set, uma série de projetos inacabados e crescente isolamento. Em 5 de agosto de 1962, ela foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles com apenas 36 anos de idade. A causa foi listada como uma provável overdose, embora especulações tenham cercado sua morte por décadas. A morte de Marilyn Monroe chocou o mundo e a consolidou como um ícone trágico, eternamente jovem, bela e misteriosa. Sua imagem continua sendo uma das mais reconhecíveis na cultura pop, simbolizando tanto o fascínio quanto o custo da fama. Jayne Mansfield morreu aos 34 anos. Jayne Mansfield foi uma das estrelas mais extravagantes e fotografadas das décadas de 1950 e 1960. Apelidada de A Monroe, do Homem Trabalhador, ela ganhou fama com filmes como The Girl Can't Help It, Will Success Spoil Rocky Hunter e Kiss Them For Me. Conhecida por sua figura de ampulheta e ousadas manobras publicitárias, ela rapidamente se tornou um símbolo de glamour exagerado. Ao contrário de algumas contemporâneas, Mansfield também era altamente inteligente, supostamente com um QI de 163, e treinada em música clássica e drama. No entanto, ela abraçou sua imagem de símbolo sexual com um charme irônico, tornando-se uma presença constante em tabloides e palcos de Las Vegas. Ela ganhou um Globo de Ouro de revelação mais promissora e foi considerada um dos maiores símbolos sexuais de sua época. Sua carreira começou a declinar na década de 1960, à medida que o público passou a preferir retratos mais realistas de mulheres. Ainda assim, ela continuou sendo uma popular artista de boates e abraçou seu status de celebridade, frequentemente acompanhada por seus filhos, incluindo a futura atriz Mariska Hargitay. A tragédia ocorreu em 29 de junho de 1967, quando Mansfield morreu em um acidente de carro enquanto viajava para Nova Orleans. Ela tinha apenas 34 anos. O acidente foi tão brutal que levou a novos padrões de segurança para caminhões, incluindo a obrigatória barra Mansfield. O legado de Jayne Mansfield perdura como uma figura ousada e maior que a vida, que abraçou a fama em seus próprios termos até que o destino levou tudo embora. Rudolph Valentino morreu aos 31 anos. Rudolph Valentino foi o galã original do cinema, o amante latino, cujo magnetismo definiu a era do cinema mudo. Seu grande sucesso veio com Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, seguido por sucessos de bilheteria como O Shake e Sangue e Areia. O público desmaiava com seu charme exótico e ele se tornou um fenômeno global, atraindo multidões onde quer que fosse. O apelo de Valentino se estendia muito além de seus filmes. Ele simbolizava a paixão proibida e a sensibilidade masculina em uma era de heróis rudes. No entanto, sua fama veio acompanhada de controvérsia. Seu estilo afeminado convidava críticas e sua vida pessoal era alvo de intenso escrutínio. Apesar da fascinação pública, Valentino permaneceu uma figura elusiva e profundamente reservada. Em 1926, enquanto promovia The Son of the Sheikh, Valentino desmaiou em Nova York. Ele foi diagnosticado com peritonite e morreu logo após a cirurgia aos 31 anos. Seu falecimento repentino desencadeou histeria. Distúrbios ocorreram em seu funeral e milhares fizeram fila para lamentar. Alguns fãs até supostamente tiraram suas próprias vidas. A morte de Valentino marcou a primeira vez que o falecimento de uma estrela de Hollywood se tornou um evento midiático internacional. Embora sua carreira tenha durado menos de uma década, seu legado como o primeiro grande ídolo romântico do cinema permanece inabalado. Laird Cregar morreu aos 31 anos. Laird Cregar foi um dos atores de caráter mais cativantes de Hollywood no início dos anos 1940. Com uma presença imponente e voz retumbante, ele trouxe gravidade e ameaça a papéis em filmes como I Wake Up Screaming, This Gun for Hire e The Lodger, onde interpretou um assassino psicologicamente perturbado com uma profundidade assombrosa. Originalmente treinado para o palco, as performances ricas de Cregar frequentemente o tornavam o destaque dos filmes em que aparecia. Apesar de seu sucesso crítico, ele ansiava ser visto como um protagonista romântico em vez de um vilão. Em busca dessa transformação, ele embarcou em um programa extremo de perda de peso para mudar sua aparência e conquistar diferentes tipos de papéis.
Infelizmente, suas mudanças físicas rápidas e drásticas afetaram sua saúde. Cregar passou por uma cirurgia devido a problemas abdominais causados por seu regime de perda de peso. Em 9 de dezembro de 1944, de insuficiência cardíaca aos 31 anos de idade. Hollywood perdeu um grande talento justamente quando ele se preparava para reinventar sua carreira. Hoje, ele é lembrado não apenas por suas atuações marcantes, mas também pelas pressões sobre os atores para se conformarem a padrões restritos de beleza e comercialização. Susan Peters morreu aos 31 anos. Susan Peters era uma atriz talentosa cuja carreira mostrou uma promessa incrível no início da década de 1940. Ela recebeu uma indicação ao Prêmio da Academia de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em Random Harvest, 1942. E logo depois, foi escalada para filmes como Song of Russia e The Sign of the Ram, estabelecendo-se como um talento dramático com rara sensibilidade emocional em 1945. A tragédia ocorreu durante uma viagem de caça, quando uma arma disparou acidentalmente, deixando-a paralisada da cintura para baixo. Determinada a não deixar a lesão acabar com sua carreira, Peters voltou à tela e ao palco em papéis que refletiam sua condição, quebrando barreiras para artistas com deficiência. Ela também trabalhou como escritora e continuou a atuar no rádio. Apesar de seus esforços, Peters se viu cada vez mais marginalizada pela indústria. Combinado com lutas de saúde contínuas e perdas pessoais, incluindo o fim de seu casamento, seu ânimo começou a declinar. Ela faleceu em 1952 aos 31 anos de idade devido a complicações de anorexia e doença renal. A história de vida de Susan Peters é de resiliência diante de adversidades esmagadoras. Embora seu tempo na tela tenha sido breve, suas performances e coragem deixaram uma marca que ainda ressoa com historiadores de cinema e admiradores do cinema clássico. Brandon D. Wilde morreu aos 30 anos. Brandon D. Wilde começou a atuar quando criança e rapidamente se tornou um dos jovens astros mais reconhecidos dos anos 50. Seu papel de destaque em Shane, 1953, com apenas 11 anos, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, tornando-o um dos mais jovens indicados na história do Oscar. A cena em que ele grita, "Volte, Shane", tornou-se um momento icônico no cinema americano. Ele continuou trabalhando durante a adolescência, aparecendo em Blue Danny, HUD com Paul Newman e em inúmeras produções de TV. Ao contrário de muitos atores mirins, D. Wilde mostrou potencial como ator adulto, com uma maturidade crescente em seu trabalho. Os diretores admiravam sua atuação naturalista e profundidade emocional. No início da década de 1970, ele estava se preparando para um retorno, com interesse de projetos de teatro e cinema. Mas em 6 de julho de 1972, D. Wilde morreu em um acidente de carro em Denver, Colorado. Ele tinha apenas 30 anos. A tragédia interrompeu uma carreira que muitos acreditavam estar entrando em uma segunda fase de excelência. A vida de Brandon D. Wilde foi curta, mas suas atuações, especialmente em Shane, deixaram uma impressão duradoura. Ele é lembrado como uma das raras estrelas mirins, cujo talento poderia tê-lo levado a uma fama duradoura, se o destino não tivesse intervindo. Virginia Rappe morreu aos 30 anos. Virginia Rappe foi uma modelo e atriz de cinema mudo, cuja morte desencadeou um dos primeiros e mais prejudiciais escândalos públicos de Hollywood. Trabalhando com grandes produtores como Mack Sennett e aparecendo em comédias curtas, Rappe estava construindo uma modesta carreira cinematográfica na década de 1910. Sua beleza natural e elegância a tornaram uma figura popular no cinema inicial. Em 1921, Rappe participou de uma festa no Hotel St. Francis, em San Francisco, organizada pelo comediante Roscoe "Fatty" Arbuckle. Dias depois, ela morreu de peritonite, causada por uma bexiga rompida. Arbuckle foi acusado de agressão sexual e homicídio culposo, levando a 3 julgamentos sensacionais e a um circo midiático que ajudou a alimentar pedidos de censura em Hollywood. Embora Arbuckle tenha sido eventualmente absolvido, a reputação de Rappe foi manchada por falsos rumores e especulações. Ela não teve oportunidade de se defender, e o escândalo ofuscou qualquer reconhecimento de sua carreira. Ela tinha apenas 30 anos. O legado de Virginia Rappe tornou-se inseparável da tragédia que encerrou sua vida. Hoje, muitos a veem como uma vítima 2 vezes. Primeiro na morte, depois na forma como a história a tratou. Seu caso continua a ser um lembrete do preço que as mulheres no início de Hollywood pagaram no Tribunal da Opinião Pública. Ross Alexander morreu aos 30 anos. Ross Alexander era um promissor protagonista na Warner Bros. Em meados da década de 1930, admirado por seu charme, formação teatral e aparência limpa. Antes de se mudar para Hollywood, ele havia construído uma forte reputação no teatro de Nova York.
Sua estreia no cinema levou a vários papéis de destaque, incluindo Sonho de uma Noite de Verão e Capitão Blood, onde interpretou papéis de apoio ao lado de estrelas como Errol Flynn e Olivia de Havilland. Alexander estava sendo preparado para ser a próxima grande estrela do estúdio. Ele tinha uma presença refinada que o tornava ideal para romances raw. Sua personalidade afável agradava tanto ao público quanto aos executivos. No entanto, demônios pessoais pairavam nos bastidores. Sua primeira esposa, a atriz Aleta Friel, morreu em circunstâncias trágicas, e a carreira de Alexander começou a estagnar à medida que estrelas mais jovens surgiam. No dia 2 de janeiro de 1937, poucos dias antes de seu 30º aniversário, Ross Alexander morreu em um incidente envolvendo uma arma de fogo em sua casa. Os detalhes em torno de sua morte permanecem obscuros, e na época, especulava-se sobre suas finanças e saúde mental em declínio. Embora seu nome tenha desaparecido da memória pública, a curta carreira de Alexander é lembrada como uma de potencial e graça. Ele agora é visto como uma figura que poderia ter alcançado muito mais se as circunstâncias e o tempo tivessem sido mais favoráveis. Thelma Todd morreu aos 29 anos. Conhecida como a loira do sorvete, Thelma Todd foi uma talentosa atriz cômica, que se tornou uma favorita nos filmes dos anos 1930, especialmente ao lado dos irmãos Marx em Horse Feathers e Monkey Business. Sua beleza e instintos cômicos afiados lhe renderam papéis em dezenas de filmes curtos e longas-metragens, tornando-a uma das atrizes mais amadas do cinema sonoro inicial. Todd também administrava um restaurante popular em Pacific Palisades e era bem conectada na cena social de Hollywood. Mas sua carreira em ascensão terminou misteriosamente em 16 de dezembro de 1935, quando foi encontrada morta em seu carro em uma garagem perto de seu café. A causa oficial foi envenenamento por monóxido de carbono, embora a especulação sobre jogo sujo e casos escandalosos ainda persista até hoje. Com apenas 29 anos, a morte de Thelma Todd adicionou um toque no ar ao seu legado. Apesar de sua persona alegre nas telas, seu desfecho na vida real continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos da velha Hollywood. Seu talento e destino trágico mantiveram seu nome vivo nos círculos de filmes clássicos, um lembrete das bordas sombrias da Era Dourada. Carole Landis morreu aos 29 anos. Carole Landis era uma presença radiante na Hollywood dos anos 40, conhecida por sua beleza, energia e dedicação em entreter as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela alcançou a fama com seu papel em 1 Million BC, que a destacou como um ícone pin-up, mas rapidamente provou que podia lidar com uma ampla gama de papéis, desde comédias como Topper Returns até dramas como I Wake Up Screaming. Apelidada de A Loira Explosiva, Landis estava sob contrato com a 20th Century Fox e teve uma sequência sólida de filmes no início dos anos 40. No entanto, sua carreira desacelerou à medida que a década avançava, e sua vida pessoal foi marcada por instabilidade, 4 casamentos fracassados e um caso tumultuado com Rex Harrison. Em 5 de julho de 1948, Carole Landis foi encontrada morta em sua casa em Brentwood aos 29 anos. A causa oficial foi listada como overdose. As circunstâncias em torno de sua morte levantaram questões, especialmente sobre a natureza de seu relacionamento com Harrison, que foi uma das últimas pessoas a vê-la viva. A morte de Landis marcou o fim de uma vida e carreira promissoras que nunca atingiram seu potencial. Apesar de ter desaparecido da memória pública ao longo do tempo, ela continua sendo um exemplo marcante da natureza implacável de Hollywood, especialmente para mulheres cujas carreiras estavam intimamente ligadas à aparência na percepção pública. Jean Harlow morreu aos 26 anos. Conhecida como a loira explosiva dos anos 1930, Jean Harlow foi um dos primeiros grandes símbolos sexuais da era do som. Com seu cabelo platinado, presença magnética na tela e voz rouca, ela ajudou a definir a imagem da sirene moderna de Hollywood. Mas por trás do glamour estava uma mulher que enfrentou imensa pressão e uma morte prematura que chocou seus fãs e colegas. Harlow ganhou atenção com papéis iniciais em Hells Angels e The Public Enemy, mas seu estrelato explodiu após se juntar à MGM, onde estrelou sucessos como Red Dust ao lado de Clark Gable, Dinner at 8 e Bombshell, um filme que explorava sua imagem da vida real. Ela era adorada não apenas por sua sensualidade, mas também por sua sagacidade e timing cômico, o que lhe permitiu transitar de papéis de vamp para comédias malucas com facilidade. Apesar de sua fama, a vida pessoal de Harlow era turbulenta. Ela suportou um casamento curto e conturbado com o produtor Paul Byrne, que morreu em circunstâncias misteriosas. Sua saúde começou a declinar durante as filmagens de Saratoga, onde colegas de elenco e equipe notaram seu cansaço e inchaço. O que parecia inicialmente uma gripe, logo se tornou fatal.
Ela foi levada às pressas para o hospital com insuficiência renal, então referida como envenenamento urêmico, e faleceu no dia 7 de junho de 1937, aos 26 anos. Sua morte repentina causou um grande impacto em Hollywood. A MGM completou Saratoga com dublês de corpo e tomadas de longa distância. No momento de sua morte, ela era uma das estrelas mais rentáveis da indústria. O legado de Jean Harlow perdura como uma atriz que iluminou a tela e a deixou cedo demais. Sharon Tate morreu aos 26 anos. A vida e carreira de Sharon Tate foram interrompidas em um crime que horrorizou o mundo. De modelo a atriz, ela ganhou destaque na década de 1960 com papéis em Valley of the Dolls e The Fearless Vampire Killers. Com sua beleza etérea e crescente confiança na tela, Tate estava à beira do estrelato. Casada com o diretor Roman Polanski, Tate estava morando em Benedict Canyon quando, em 9 de agosto de 1969, foi assassinada por seguidores de Charles Manson. Ela estava grávida de 8 meses na época. O crime chocou não apenas Hollywood, mas toda a nação, marcando simbolicamente o fim do ethos de paz e amor dos anos 1960. Apesar de sua filmografia limitada, Tate ganhou atenção crítica por seu potencial cômico e dramático, particularmente em The Wrecking Crew, ao lado de Dean Martin. Ela também vinha recebendo papéis mais substanciais e estava prestes a um grande avanço na carreira. Sharon Tate tinha apenas 26 anos. Sua morte continua sendo uma das mais infames na história de Hollywood, e seu legado vive através de documentários, livros e uma renovada apreciação por sua carreira breve, mas promissora. Robert Francis morreu aos 25 anos. Robert Francis teve uma das carreiras mais curtas de qualquer ator em ascensão em Hollywood, mas sua postura e promessa deixaram uma impressão duradoura. Nativo da Califórnia com uma aparência limpa e totalmente americana, Francis foi escalado em apenas 4 filmes, incluindo A Nave da Revolta, ao lado de Humphrey Bogart e O Fio da Navalha com Tyrone Power. Ele era frequentemente comparado a Montgomery Clift e James Dean por sua intensidade silenciosa e estilo de atuação naturalista. Diretores e agentes de elenco acreditavam que ele estava destinado a ser um protagonista, com a Columbia Pictures preparando-o para papéis principais futuros. Em 31 de julho de 1955, após apenas 2 anos na indústria, Francis morreu em um acidente de avião quando a aeronave emprestada apresentou falha logo após a decolagem. Ele tinha apenas 25 anos. O acidente chocou os insiders de Hollywood, muitos dos quais o viam como a próxima grande estrela do sistema de estúdios. Embora sua filmografia seja breve, Robert Francis continua sendo um lembrete assombroso de quão efêmeras podem ser até as carreiras mais promissoras. Seu potencial permanece como um dos grandes e-se de Hollywood. Peg Entwistle morreu aos 24 anos. Peg Entwistle é tragicamente lembrada menos por seu trabalho do que pelo mito que cerca sua morte. Uma atriz de teatro com formação clássica do Reino Unido, ela encontrou sucesso inicial na Broadway e recebeu elogios por seus papéis dramáticos. Sua transição para Hollywood foi de curta duração, culminando em um papel pequeno, mas visível, no thriller de 1932, 13 Mulheres. Lutando para encontrar seu espaço na indústria cinematográfica e supostamente desapontada com a redução de seu papel, a frustração de Entwistle aumentou. No dia 16 de setembro de 1932, aos 24 anos, ela subiu a escada do H no letreiro de Hollywoodland e caiu para a morte. Ironicamente, uma carta oferecendo-lhe um papel principal em uma peça sobre uma mulher levada ao suicídio chegou após sua morte. Embora sua carreira mal tivesse começado, o nome de Peg Entwistle tornou-se um símbolo das duras realidades e sonhos desfeitos de Hollywood. Seu trágico fim é frequentemente citado como um dos primeiros contos de advertência sobre o lado obscuro de Hollywood. James Dean morreu aos 24 anos. James Dean se tornou uma lenda com apenas 3 filmes importantes em seu nome, um testemunho da intensidade e carisma que ele trouxe para a tela. Nascido em Indiana e criado em uma fazenda, a jornada de Dean para o estrelato foi meteórica. Após estudar atuação na UCLA e com Lee Strasberg no The Actors Studio, ele rapidamente se tornou um dos jovens atores mais cativantes de sua geração. O papel de destaque de Dean veio em East of Eden, onde sua atuação emocional intensa lhe rendeu uma indicação póstuma ao Oscar, sendo o primeiro ator a receber tal honra. Ele seguiu com Juventude Transviada, um filme que consolidou seu status como um ícone cultural para a juventude desiludida. Seu papel final, em Assim Caminha a Humanidade, ao lado de Elizabeth Taylor, lhe rendeu uma segunda indicação póstuma ao Oscar, um feito inigualável para alguém com uma carreira tão breve.
Embora ele só tenha vivido para ver um de seus filmes lançado, o impacto de Dean em Hollywood foi sísmico. Sua intensidade sombria, vulnerabilidade e desafiadora frieza fizeram dele o protótipo de um novo tipo de protagonista masculino, que atores como Al Pacino e Leonardo DiCaprio mais tarde emulariam. Longe das câmeras, Dean era apaixonado por carros e corridas. No dia 30 de setembro de 1955, enquanto dirigia seu Porsche 550 Spyder para uma corrida em Salinas, Califórnia, ele colidiu com outro veículo. Ele morreu no local com apenas 24 anos, a morte precoce de James Dean, no tempo. O rebelde definitivo, cheio de promessa e dor, ele permanece um símbolo de rebeldia juvenil e potencial perdido. Sua vida curta continua a inspirar gerações que veem nele um reflexo de brilhantismo interrompido cedo demais.